Você já ouviu falar do livro do profeta Sofonias? Hoje veremos do que esse livro trata, do que ele fala e o que nos ensina. Vem comigo! O livro do profeta Sofonias contém 3 capítulos e está localizado entre os profetas menores no Antigo Testamento. O enredo do livro se passa em aproximadamente 630 a.C., no contexto do reino de Judá. Sendo assim, podemos presumir que a sua profecia foi uma das últimas mensagens antes do cativeiro babilônio. Além disso, Sofonias foi contemporâneo de Jeremias e Naum. Possivelmente o profeta Sofonias vivia em Jerusalém e era de origem real, conforme mencionado no primeiro versículo, sendo descendente do rei Ezequias, um dos bons reis de Judá. Seu nome significa aquele que Deus guarda, ou aquele que está escondido por Yahvé, o que de certa forma sugere a proteção do Senhor sobre o remanescente fiel no grande dia. Sua profecia foi anunciada nos dias do reinado de Josias, rei o qual promoveu uma grande reforma religiosa dentre os judeus. Além disso, devido à linhagem real, Sofonias e Josias eram parentes distantes, mas também acredita-se que eram amigos próximos que desejavam a volta de Judá à adoração verdadeira ao Senhor. Acontece que os assírios, que haviam subjugado o reino de Israel cerca de 100 anos antes, estavam ameaçando o povo judeu, o qual pagou tributos aos assírios para evitar a invasão. Em troca, a Síria ofereceria segurança a Judá. Isso tudo aconteceu durante o reinado de Manassés e Amon, pai de Josias. O grande problema é que a condição de medo aos assírios permitiu que a sua cultura pagã e tendências invadissem Judá, de forma que a magia, encantamentos, adivinhação e idolatria astral se tornaram comuns em meio ao povo de Deus. A astrologia se tornou tão popular que o rei Manassés construiu na entrada do templo do Senhor altares para adoração ao sol, à lua e às estrelas, bem como aos signos do zodíaco. Também, o povo de Judá se tornou praticante da adoração a Ishtar, deusa mãe dos assírios. Como consequência deste desvio, o povo judeu começou a agir de forma inadequada, se tornando imoral e enganador. Não demorou muito para que toda a sociedade começasse a se deteriorar em meio à idolatria pagã. Apesar de todo o esforço do rei Josias para trazer o povo aos caminhos do Senhor, ainda havia muitos judeus que estavam confortáveis em manter uma religiosidade externa, sem ter o coração realmente rendido ao Senhor. Diante de tal desvio de Judá, Deus anuncia o seu juízo a todos os idólatras, bem como aos povos pagãos que influenciavam os judeus. Isso tudo aconteceria no dia do Senhor. Momento este em que Deus iria manifestar sua ira contra a impiedade, mas também traria livramento e restauração ao remanescente fiel. Neste período, o rei Josias estava ganhando forças, à medida que resistia às influências estrangeiras e conduzia o seu governo ao Senhor. Após encontrar o livro da lei, purificou o templo, restituiu a celebração da Páscoa e extinguiu as práticas idólatras. Tempo depois, o reino assírio foi derrotado ao ser tomado pela Babilônia, a qual derrubou a capital assíria, Nínive. O livro está estruturado da seguinte forma: do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, é anunciado que o dia do Senhor está próximo e trará manifestação da ira severa de Deus contra toda impiedade e idolatria, pois o desvio de Judá estava trazendo tamanho caos à comunidade. Do capítulo 2, verso 4 ao 15, é profetizado o juízo de Deus sobre a Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, pois estes povos arrogantes oprimiram e foram más influências ao povo do Senhor. No último capítulo, Deus fala que punirá o pecado do seu povo, mas também o restaurará e o purificará, se arrependidos se voltarem a ele. Aqui nesse capítulo também é profetizada a reunião do povo do Senhor em um momento futuro,
onde todos serão ajuntados e se alegrarão junto ao Senhor. Vejamos quais ensinamentos esse livro nos traz. Primeiro, todo desvio espiritual gera danos físicos, sociais e morais. Segundo, seguir as tendências dos ímpios pode ser atrativo, mas no fim é destrutivo. Terceiro, Deus castiga os seus filhos, mas também restaura quando estes se arrependem. Mais algumas curiosidades deste livro. A profecia de Sofonias é peculiar quanto à sua descrição da ira e a alegria de Deus, pois colore de forma bem vívida essas manifestações. No enredo, Deus é descrito investigando as ruas de Jerusalém com uma lanterna para apanhar os ímpios, mas também celebrando junto com os libertos a vitória sobre os seus inimigos. A linguagem literária de Sofonias é extremamente artística, contando com cânticos e poemas. Você gostou desse vídeo? Espero que sim! Então curta e compartilhe. Em breve, nós da Faculdade Batista Pioneira traremos mais vídeos como esse. Até mais!